Olá galera, meu nome é Nathan Brito e essa é a 14ª aula do nosso curso de Linux.org. Hoje a gente vai tratar sobre comandos utilitários de texto. São comandos que podem nos ajudar com arquivos de texto. O primeiro deles é o comando head. O comando head ele limita a quantidade de linhas de texto que serão exibidas na tela a partir do início do arquivo. Ok? Como assim a partir do início do arquivo? Porque eu também tenho o comando tail, que é a partir do final do arquivo. Como é que funciona? Vamos começar pelo head. Vamos supor que eu queira exibir as 5 primeiras linhas do arquivo. Então, head -5, o nome do arquivo. Pode verificar que ele me mostrou apenas 5 linhas, sendo que essas 5 linhas estão no topo do arquivo flamengo.txt. Se eu quiser mostrar as 5 últimas linhas, eu vou usar o comando tail -5, por exemplo, flamengo.txt. Pode perceber que ele me mostrou as últimas 5 linhas, sendo que essa daqui é a última linha, tá? Não vá confundir com o comando tac, onde a última linha fica aqui em primeiro lugar. O comando tail ele mostra exatamente na mesma formação que está o arquivo. No meu caso, as 5 últimas linhas serão essas aqui. Então, essa é a diferença entre o head e o tail. Os dois limitam a quantidade de linhas que serão exibidas, com a diferença que o head ele limita a partir do começo do arquivo, mostra as primeiras linhas, e o tail mostra as últimas linhas. Perfeito? Lembrando que esses 5 aqui é apenas um exemplo. Você pode mostrar, por exemplo, as 15 últimas linhas com o tail. Você pode mostrar a quantidade de linhas que você bem entender que você precisar. O próximo comando que a gente vai aprender é o WC. O comando WC ele serve para poder contar linhas, palavras ou caracteres em um arquivo de texto. Por exemplo, se eu quiser contar a quantidade de linhas, eu uso o comando WC com a opção "-L", minúsculo. WC -L minúsculo e o nome do arquivo, flamengo.txt. Então, no meu arquivo flamengo.txt eu tenho 155 linhas. Perfeito? Se eu quiser mostrar a quantidade de palavras do meu arquivo, eu uso o caractere W, a opção "-W", "-W" maiúsculo. Então, WC -W maiúsculo e o nome do arquivo, eu mostro a quantidade de palavras que eu tenho no arquivo. Ou seja, no meu arquivo flamengo.txt, eu tenho 977 palavras. Para mostrar o número de caracteres, eu utilizo a opção "-C". Então, WC -C, minúsculo também, e o nome do arquivo. Automaticamente, ele me retorna a quantidade de caracteres que eu tenho neste meu arquivo. Perfeito? Então, para isso que serve o comando WC. Ele serve para contar linhas, com a opção "-L", contar palavras, com a opção "-W", e contar caracteres, com a opção "-C". Beleza, vamos limpar a tela e partir para o próximo comando. O próximo comando é o sort. O sort ele serve para poder ordenar a saída de um arquivo. Ele ordena as linhas contidas em algum arquivo. Por exemplo, sort flamengo.txt. Perceba que ele ordenou as linhas por ordem alfabética, a começar pelos numerais. Sempre os numerais vêm na frente das letras. Então ele começou pelos numerais e a partir daí ele foi pelas letras, tá ok? Então, por exemplo, o Campeonato Carioca, aqui nós temos 32 títulos, então ele ordenou aqui, ó, Campeonato Carioca, depois veio as linhas que começam com a letra E, depois as linhas começam com a letra I, M, N, O, P, Q, R, S, T, e assim vai indo, tá ok, galera? Então, comando sort, ele ordena as linhas do meu arquivo. Então, é isso aí, galera. Esses são os comandos que são úteis para tratamento de texto, ok? Relembrando os comandos que a gente aprendeu hoje, a gente aprendeu o head, que limita a quantidade de linhas a serem exibidas na tela a partir do começo do arquivo. O tail, que limita a quantidade de linhas que serão exibidas a partir do final do arquivo. O WC -L, que serve para contar a quantidade de linhas. O -W, que serve para contar a quantidade de palavras. O "-C", que serve para contar a quantidade de caracteres, e o comando sort, que faz uma ordenação alfabética aí do meu conteúdo do meu arquivo. Perfeito?
Essa foi a aula de hoje, simples, objetiva e bem tranquila, mas com comandos que são bem úteis aí no nosso dia a dia. Muito obrigado pela sua presença e até a próxima aula.